Olá a todos, peço para colocarem os headphones. Vamos começar então. Vivemos numa era de transformação digital para empresas, para consumidores, utilizadores e este é o painel Building the Strategy, the Customer Journey of the Future. E connosco temos José Ferrari Careto, Digital Officer da EDP. Temos Miguel Águas, CFO da Sonai Sierra, Maria João Carioca, da Comissão Executiva de Caixa Geral de Depósitos, Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal e Ana Paula Marques, membro da Comissão Executiva da NOS. Vamos começar então com keynotes de cada um deles. Podemos começar então pelo José Ferrari. Ok, obrigado. Passar aqui para este lado. Boa tarde a todos. Julgo que já tenho aqui a minha apresentação. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite à Microsoft, uma organização fantástica. Ainda agora comecei e já tenho algumas palmas. Uma organização fantástica e aquilo que me desafiaram para fazer foi olharmos para as principais tendências do cliente e ver quais são os desafios que nós temos do lado do IT resultantes dessas mesmas tendências. O digital é incontornável neste processo. Quando falamos de clientes é incontornável não falar de digital. Basicamente está presente de uma maneira permanente na nossa vida, aparece em todo o lado. Sabemos que tem mudado significativamente o lifestyle dos nossos clientes, a forma como eles interagem connosco, com um especial destaque para os temas da mobilidade e da forma de terem o mobile on sempre presente e de quer smartphones, quer tablets serem neste momento um veículo preferencial de comunicação, quer entre clientes, quer dos clientes connosco, mas também sabemos que as empresas, no fundo, que atualmente se destacam mais, acabam por ser empresas que são nativas digitais e que nos desafiam a nós, que somos empresas com características diferentes, de uma natureza mais incumbente, que nos desafiam todos os dias e que nós temos que estar atentos para essas tendências e para os desafios que isso nos coloca. Também sabemos que do ponto de vista de redes sociais acaba por ampliar muito aquilo que é a nossa relação com os clientes, portanto acaba por nos deixar numa posição, em alguns casos até algo vulnerável, mas que há forma de alavancar de uma forma positiva e sabemos que há novos modelos de negócio, cada vez a aparecerem com maior intensidade e que também nos desafiam e os clientes são os primeiros a protagonizarem esse desafio. Aqui temos uma comparação entre a Tesla e a Ford e é impressionante o que um gigante da indústria automóvel com milhões de veículos vendidos acaba de sofrer por ameaça com uma empresa como a Tesla, que acaba por ser uma empresa que fabrica à escala dos grandes fabricantes de automóveis poucas unidades. Do ponto de vista de grandes tendências, eu chamaria a atenção para 5 tendências que achamos que são aquelas que nos devem marcar e que nos devem preocupar mais. Uma primeira tendência tem muito a ver com o tema dos smart speakers e que julgo que é um tema que nós acabamos por negligenciar um bocadinho em Portugal. Nos Estados Unidos e noutros países, a penetração destes equipamentos tem vindo a ser brutal. Vai ser claramente um veículo fundamental na comunicação nossa com os clientes e acho que é uma área que nós temos que estar muito atentos. A percentagem de clientes que neste momento utilizam o Echo da Amazon com a Alexa acaba por ser muito significativo. Uma vez ultrapassada a barreira da linguagem, achamos que isto vai ter um impacto brutal, nomeadamente no nosso país e na relação com os clientes. Um outro ponto que é relevante tem a ver com o tema da personalização, com o tema de nós podermos cada vez mais dizer aos clientes aquilo que eles querem. É uma tendência cada vez mais óbvia do lado dos clientes, temos de estar também preparadas para ela e sabemos que o tema da personalização é cada vez mais uma área à qual temos de estar atentos e que acaba por ser muito importante nestas tendências de cliente. Portanto, seria o segundo aspecto que eu chamaria a atenção. O terceiro aspecto que nos parece merecer também muita atenção é este tema do now, do agora, do imediatismo. Portanto, cada vez mais os clientes querem que lhes forneçamos informação em real time, que satisfaçamos as suas necessidades em real time. Isto é uma tendência que já tem algum tempo, mas que cada vez mais está a ser mais presente e sabemos que os clientes estão dispostos a pagar por isso, sabemos que os clientes estão dispostos a ter este real time
por um lado como exigência, mas por outro lado como um serviço de valor acrescentado. É uma tendência que temos de estar também atentos. Sabemos também que cada vez mais os clientes acabam por resolver as suas questões a partir de casa, quer seja em termos de comércio eletrónico e de compra, mas também muito em termos de customer care e na relação com as marcas, com as empresas. Portanto, é um tema que também é bastante importante. E sabemos que cada vez mais isto acontece. E, finalmente, os temas de segurança, que são claramente importantes do lado dos nossos clientes e que nós temos que estar sempre atentos a entregar bem neste aspecto. Isto são as tendências que eu chamaria a atenção do lado dos clientes. Como é que isso impacta a nossa atividade do ponto de vista do IT, que no fundo é aquilo que nos preocupa aqui enquanto profissionais dessa área. Portanto, uma primeira área que nós chamamos a atenção é um bocadinho o tema do streaming versus o batch. Portanto, cada vez mais nós vamos ter que estar focados em temas de streaming e largar mais temas de batch, portanto, que é um tema que vem muito do passado. E isto é cada vez mais uma realidade muito também com os temas da cloud que certamente todos vós têm em cima da vossa secretária. Sabemos que os dados são cada vez mais importantes e isto é um desafio brutal para quem gera IT, quer do ponto de vista da complexidade dos modelos de dados, quer do ponto de vista da complexidade da gestão, quer em storage, quer em capacidade de processamento. Portanto, é uma área que cada vez mais é importante e que liga com os temas da inteligência artificial, onde nós temos de estar crescentemente preparados e a dominar bem os temas de inteligência artificial e a capacidade que nós temos de desenvolver modelos analíticos para dar resposta e para alavancar os dados que nós temos. Isto é um tema importante. Ligado com o tema dos smart speakers, cada vez mais que se assumem e que se vão assumir no futuro como canais preferenciais de ligação às empresas, nós temos que estar muito atentos e quase numa analogia de manter os olhos abertos, aqui temos que manter os canais abertos, ou seja, temos que estar bem atentos no sentido de manter bem oleados canais de comunicação, de interação e de venda e de apoio a cliente em modo direto com os nossos clientes. Portanto, isto é claramente um tema a que temos que estar atentos e é um desafio importante. Uma outra dimensão tem a ver com os métodos de trabalho. Portanto, o tema do Agile é cada vez mais algo que tem que estar presente do lado do IT. Temos que abandonar cada vez mais os modelos tradicionais do waterfall, especificações, temas que demoram muito tempo no pipe e que nos dão um time to market muito, muito lento. Portanto, isto é uma realidade. Nós na EDP temos vindo a adotar cada vez mais temas de Agile e neste momento já temos uma parte muito significativa do desenvolvimento baseado em Agile, portanto, e acreditamos que o futuro vai ser cada vez mais neste sentido. É um tema que nos tem preocupado e aqui temos tido uma preocupação grande de executar de acordo com este tipo de abordagem de trabalho. E isto implica também um esforço adicional na gestão, quer de equipas de trabalho, mas também na gestão de talento e na gestão das nossas forças de trabalho que trabalham connosco a partir de parceiros. Portanto, é uma área fundamental também. E, finalmente, o tema do Safety by Design, portanto, que pega com uma das questões que eu referi há bocado, da segurança, porque de facto os nossos clientes não nos perdoam falhas de segurança. É um tema que todos nós conhecemos que tem uma importância significativa na reputação das marcas, tem uma importância significativa do ponto de vista de compliance da organização com regras quer regulatórias, quer de legislação mais abrangente. Portanto, é um tema que nós temos que estar muito atentos. Portanto, 5 tendências do lado do cliente, portanto, coisas que nós achamos que são tendências que se vão afirmar cada vez mais e que vão ter impacto do ponto de vista de mercado, vão ter impacto do ponto de vista de marketing, mas que se traduzem com a relevância do lado do IT. E para fazer face a essas 5 tendências, nós temos estes 5 desafios que temos do lado do IT, onde temos que dominar bem estas valências, as valências dos dados, as valências da maneira de trabalhar, da forma como nós conseguimos entregar valor através, nomeadamente, dos nossos canais de venda e são, obviamente, temas que têm que estar bem dominados. Isto porque também acreditamos que temos que estar preparados para encarar estes desafios de uma forma diferente, porque a única forma que nós conseguiremos de alavancar
algumas das oportunidades que são trazidas por estas tendências de cliente e ultrapassar algumas das ameaças que elas traduzem, é se fizermos as coisas de maneira diferente daquela que temos vindo a fazer até agora. Obrigado. Obrigado. Temos agora Miguel Águas, CFO da Sonai Sierra. Boa tarde a todos. Antes de começar, queria só fazer uma pequena retificação. Eu não sou CFO da Sonai Sierra e não quero que isso se confunda, porque ele é um bom amigo meu e não quero que fique preocupado pela maneira como eu o representaria aqui. Eu sou CFO, mas na Vorten, além de alguns outros cargos que desempenho na Sonai. E é precisamente sobre a nossa experiência na Vorten enquanto retalhistas que eu vinha aqui falar-vos, falando obviamente sobre o tema que nos traz aqui hoje, a jornada de compra dos clientes que está a mudar e como nós a vemos no futuro. Nós, quando olhamos para o que está a acontecer, e obviamente o nosso setor, o setor do retalho, está em profunda transformação e a ser ameaçado por alguns dos gigantes que há pouco apareceram aqui como das empresas mais valiosas do mundo, nomeadamente a Amazon, nós o que temos bastante claro é que os clientes procuram no futuro uma experiência que seja, desde logo, divertida. As pessoas não estão para ter uma experiência de compra aborrecida, pouco conveniente, que lhes custe tempo, que lhes custe dinheiro nas deslocações, e querem algo que seja divertido, que seja próximo, que lhes dê gozo a percorrer. Querem também uma experiência que seja o que nós chamamos ali smart. Smart no sentido que ninguém gosta de ser enganado, ninguém gosta de sentir que compra hoje um produto que amanhã vem mais barato, e não é focar exclusivamente no fator preço, mas obviamente é saber que ninguém gosta de se sentir, ter feito um mau negócio, e hoje em dia a tecnologia e hoje em dia as ofertas que existem no mercado dão muito mais transparência e fazem com que estes momentos de verdade em relação à transparência de preço, nomeadamente, sejam muito mais frequentes e muito mais fáceis. Por outro lado, os clientes esperam também experiências muito mais personalizadas, muito mais endereçadas às suas próprias necessidades e não massificadas. E, como é óbvio, esperam que a sua experiência não olhe a canais, não olhe àquilo que é a nossa visão de silos antiquada que temos nas empresas, o canal A, B ou C, querem uma experiência que seja completamente fluida entre, no nosso caso, uma loja física, um website de e-commerce, uma plataforma mobile para fazer compras. Não querem perceber diferenças, não querem achar que estão em mundos diferentes. Nós achamos que um bom exemplo de uma Customer Journey do futuro é a Casper. Não sei quantos daqui conhecem a Casper. A Casper é uma empresa americana que revolucionou o mercado de colchões. Uma categoria bastante tradicional, que existe há anos, todos nós usamos. Uma categoria também com margens relativamente altas e, portanto, bastante propícia à entrada de attackers, nomeadamente pure players, que tinha algumas dificuldades, nomeadamente na logística, dadas as dimensões do produto que estamos a falar. A Casper, eu aqui creio... Exato, vou-vos deixar com um vídeo. A Casper utilizou este slogan de "a mattress in a box". De repente, comprar um colchão era fácil. Vinha numa caixa, abria-se a caixa e aquilo, de repente, o colchão explode à nossa frente e fica do tamanho que nós desejamos. E fez isto de forma muito simples. Isto era um colchão que dá para toda a gente. Não há dureza maior, menor, não há diferenças nos tecidos. É um para toda a gente. E eles apostavam que este era o colchão que você, cliente, mais vai gostar. Por outro lado, davam também uma garantia imbatível no momento da compra. A pessoa podia experimentar este produto durante 100 dias e, se não gostasse, podia devolver. Ainda para mais, faziam isto de maneira socialmente responsável, porque doavam esses colchões a instituições de solidariedade social. Não é muito difícil, entre aspas, em termos económicos, fazer isto, porque o colchão é um produto com margens relativamente altas e, portanto, acomodava essa taxa de devoluções facilmente. E, por último, usaram aquele efeito do colchão a abrir para viralizar uma mensagem e acabaram por ter os seus próprios clientes como portadores da sua mensagem. Se vocês forem ao YouTube, há centenas de milhares de vídeos de famílias
a abrirem estes colchões, com os filhos a saltarem lá para cima, com aquilo de repente a explodir no meio de um quarto. Acabaram por fazer dos clientes os maiores embaixadores da marca. Isto porque a experiência era divertida. A experiência deixou de ser uma pessoa vai a um retail park fora da cidade, deitar-se num colchão com 30 pessoas à volta a ver as pessoas deitadas, para ser uma coisa muito mais íntima, divertida porque a caixa explode, os miúdos acham aquilo engraçado, revolucionaram completamente esta indústria. Como é que nós tentamos aplicar estes conceitos também à Vorten e estamos nesse processo de transformação? Olhando para a nossa Customer Journey, ela é bastante, enfim, diria tradicional. Há um período em que os clientes se apercebem de uma necessidade, se apercebem da oportunidade de ter um produto novo, uma solução nova, depois recolhem informação. Os nossos produtos que vendemos na Vorten tipicamente são produtos de um envolvimento relativamente alto, porque o ticket médio, apesar de tudo, em muitas das categorias que nós vendemos, é alto. É uma categoria que enfim, as pessoas gostam de gastar algum tempo, porque é uma compra que lhes vai, enfim, consumir uma parte importante do seu orçamento mensal. Depois há a compra, a entrega, cada vez mais a entrega é um momento novo, porque deixamos de cada vez mais ter uma percentagem, estamos numa percentagem cada vez maior de vendas que são feitas fora do estoque de loja, ou seja, ir à Vorten hoje em dia trazer um produto representa, por estranho que o número possa parecer, pouco mais de metade das nossas vendas atualmente. Quase metade das nossas vendas não são isso, são pessoas que ou de casa ou numa loja encomendam um produto que não têm ali e que tem que ser entregue. Depois usam, depois têm períodos, enfim, de serviço de pós-venda, manutenção, e volta tudo ao princípio. Não vou falar de todos aqueles momentos, mas vou falar de alguns. O momento de tomada de conhecimento e de consideração de uma nova categoria. Nós há pouco tempo lançámos uma categoria nova na Vorten, casa, decoração. É um arranque ainda, está a começar. Tradicionalmente o que nós faríamos era arranjar espaço em algumas lojas para expor esta nova categoria, começar a ganhar algum conhecimento e alguma propriedade sobre isto na mente dos nossos clientes. Nós não fizemos nada disso. Fizemos isso como um segundo passo. Nós primeiro ganhámos visibilidade no nosso site, nós primeiro trouxemos vendedores que não avortam e que vendem no nosso site. Obviamente isto obrigou-nos a criar praticamente um novo site dentro do site, um marketplace, com transformação a todos os níveis, desde as páginas de produto até ao checkout, tudo mudou. Mas é um exemplo de algo que fazemos de maneira completamente diferente do que fazíamos há uns anos, porque hoje em dia os nossos clientes também nos visitam, também nos experienciam de maneira diferente e com canais diferentes. Um outro exemplo de uma mudança enorme que estamos a ter é a maneira como os clientes se informam. É muito frequente hoje em dia um cliente entrar numa loja nossa, ir ter com o vendedor e estar tão ou mais informado que esse vendedor, mesmo quando esse vendedor tem experiência a vender aquela categoria. Porque, obviamente, o cliente sabe melhor do que ninguém a sua necessidade específica, andou à procura de informação sobre aquilo, tem milhares de fontes disponíveis, desde o fabricante dos vários produtos, até sites de reviews, até vídeos no YouTube, etc. A maior parte dos clientes, especialmente para compras de valor maior, já faz esse percurso de tomada de informação e quando chega à loja tem muito mais conhecimento do que tinha há 5 ou 10 anos atrás, tipicamente quando chegava ao pé dos nossos vendedores. Isso obrigou-nos a mudar muita coisa. Não só o próprio nosso site tem que ter muito melhor informação, e aqui nem é tanto mais, mas é melhor, porque a quantidade de informação é fácil de recolher em múltiplas fontes. Nós temos de ajudar ao processo de compra e isso tem de estar muito bem ligado àquilo que é a experiência de compra na loja. E isso obrigou-nos a criar, por exemplo, pontos de especialistas, tornar esse atendimento mais claro, mais visível na loja, para que o cliente, quando chega à loja, perceba que ali está alguém que pode ajudá-los a descodificar aquilo que já viu em casa ou no seu telefone. Por último, e aqui é onde nós temos provavelmente o maior desafio de futuro e onde ainda estamos eventualmente mais atrasados até do que noutras áreas. Este caminho de entrar na casa dos clientes e fazer dessa experiência também algo completamente diferente e podermos monetizar o tempo que estamos em casa dos nossos clientes e a disponibilidade que temos para perceber quais é que são as necessidades que estão ali latentes, esse é o nosso desafio futuro, é onde estamos a trabalhar mais e aqui é onde a tecnologia também nos vai ajudar muito a avançar. Obrigado. Obrigado. Temos agora connosco Maria João Carioca, da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos. Boa tarde a todos.
Antes de mais, deixem-me começar por organizar a Building the Future, agradecer à Building the Future por esta oportunidade de participar numa discussão que eu acho que pode ser uma discussão positiva e muito construtiva e uma discussão que vai ao âmago de uma combinação que eu gosto muito de fazer, que é a combinação da tecnologia com aquilo que verdadeiramente pode ser retirado da tecnologia para que ela faça parte do nosso dia-a-dia de uma maneira que nos acrescente valor e para que ela sirva os nossos clientes. Falar de Customer Journeys é uma oportunidade única para fazer esta combinação, mas quando começamos a pensar em qual pode ser a Customer Journey of the Future, eu acho que é necessário termos noção que a Customer Journey of the Future vai ser aquela que os nossos clientes escolherem e o verdadeiro desafio está em conseguir ter a perspectiva necessária para garantir que vamos ser capazes de os acompanhar onde quer que seja que eles escolham estar, nas circunstâncias em que eles escolham ou em que aquilo que nós fazemos lhes possa ser apresentado. E eu gostava de ilustrar este ponto que eu faço do às vezes quão imprevisíveis as Customer Journeys podem ser. Everybody on the floor! This is a robbery! Don't move! Get down! Now. Don't move! Get down and stay down! You move! The money! The money! Open the phone! Mr. Johnson? Eric Johnson? How does she know your name? I don't know. Your mobile app pinged us when you walked in. Looks like you were on our website and thinking about buying a house. You moving out, man? I need my space. You may think you can't afford a new home, but we have some amazing new rates. I could text them to you. Oh, those are fantastic. And Mr. Davis? Yeah, it's me. Did you click on one of our emails about consolidating your student loans? Maybe. Oh, well, we can help you with that too. Hey, what are you doing? This is a robbery, remember? We gotta go! Come on! Can I lock those rates in on the app? Well, of course you can, sugar. Thanks. Esta é efetivamente a era do cliente. Eu tenho extraordinárias equipas na Caixa dedicadas a pensar em tecnologia e a pensar em Customer Journey e eu posso-vos garantir que nós não nos tínhamos lembrado desta. Mas no dia em que eu conseguir efetivamente ter um cliente a entrar numa qualquer agência, num qualquer ponto, e eu saber instantaneamente que ele entrou, saber dirigir-me a ele, saber dar-lhe uma oferta em contexto, isso será ter uma percepção de Customer Journey, que eu acho que é o objetivo que nós todos, em última análise, temos. As Customer Journeys são, na prática, uma ferramenta, deixem-me pôr as coisas nestes termos, que nos tem vindo a ajudar a olhar para a maneira como nos relacionamos com os nossos clientes de uma forma que introduz alguns aspectos novos, dos quais alguns deles eu acho que gostaria de partilhar convosco, porque nos ajudam a ser mais potentes na maneira como depois direcionamos a oferta ao cliente. O primeiro aspecto que uma Customer Journey nos introduz e nos obriga é a necessidade de humanizar e de pôr em contexto coisas que nós muitas vezes no passado pensávamos como processos, como produtos, como coisas que eram muito analíticas, frias e distantes do cliente. Hoje em dia nós cada vez mais pensamos em personas e as Customer Journeys obrigam-nos a pensar nestes termos e, portanto, isto não é só um tema da demografia, de qual é a idade, de qual é o segmento, de qual é o rendimento, é um tema de quais são os objetivos, quais são as frustrações, quais são os desejos que um cliente tem quando vem ter connosco, quando se apercebe que nós existimos e quando se começa a relacionar connosco. E trazer esta subjetividade à nossa capacidade de análise é verdadeiramente o limite da ambição. Muitas vezes, por exemplo, quando falamos em Big Data means nothing if you can't get sense and if you can't get emotion out of it. Portanto, este é um desafio que a Customer Journey introduz e que para nós tem sido muito potente. O outro desafio são os touch points, a miríade de situações em que nós hoje em dia nos deparamos com o nosso cliente. Muitas delas não são touch points controlados por nós, muitas delas são-nos inesperados quase, mas a verdade é que temos que estar lá para o nosso cliente. Eu uso muitas vezes o teste do sofá. Se eu conseguir que o meu cliente à noite, quando está sentado em casa no sofá, me utilize pelo menos 3 vezes e dessas 3 vezes nunca sinta insatisfação, mas consiga sempre conseguir o que fazer, esse é um touch point crítico para mim e esse é um teste que eu quero passar. O outro elemento que uma Customer Journey nos força a pensar e nos ajuda a pensar de forma produtiva tem a ver com o facto de nós estávamos habituados a viver num mundo linear, o mundo do lado de cima desta minha imagem, um mundo em que o cliente vinha ter comigo e a agência e seguia ali um caminho todo ele muito direitinho e muito passível de ser processualizado.
Hoje em dia, se quisermos, o lado de baixo desta minha imagem é um lado em que o cliente se relaciona comigo muitas vezes através de uma miríade de circunstâncias e uma miríade de pontos, muitos deles informados de forma muito potente por tecnologia, mas que na prática o que introduzem é toda uma noção de interatividade, de ubiquidade e de feedback. Portanto, se quiserem, a parte de baixo desta imagem é uma parte de baixo que tem que andar aos S e não em linearidade, e pensar dessa forma mudou a maneira como olhamos para as experiências. Em serviços financeiros, há muita coisa a acontecer que configura experiências verdadeiramente diferentes. Esta é uma experiência em que alguém está a usar o seu assistente no telefone para abrir uma conta em bitcoins, desmobilizando fundos de outra conta, e aquilo que hoje em dia já é realista de pensar é que o assistente no telefone iria responder que sim, iria abrir a conta no banco XYZ, tendo libertado os fundos e tendo efetivamente feito tudo isto até ao fim, com a conta aberta e com a solução encontrada. Isto é um mundo novo, é um mundo em que, por exemplo, a cibermoeda está presente. Eu não sei quantos na sala têm uma conta de cibermoeda, imagino que ainda sejam relativamente poucos, mas é um mundo em que nós temos que começar a estar presentes para trabalhar. Nós servimos na Caixa 3,5 milhões de clientes frequentes, eu diria que a população inteira de uma forma ou de outra, e portanto pensar Customer Journeys para nós tem sido pensar não apenas nos que gostam de tecnologia, nos que gostam de ter um novo release a cada 3 semanas na app, naqueles que estão nas empresas e que trabalham com os parceiros, mas querem fazê-lo nas plataformas que já têm, nem quem só tem 100 ou 200 euros na conta, porque há muitos e os jovens estão lá, mas têm que conseguir trabalhar connosco à mesma, e naqueles que estão connosco há uma vida inteira. E a caderneta para nós tem sido um esforço de inclusão que nós acreditamos que tem que fazer parte de estar presente de forma responsável nas Customer Journeys. Tudo isto parece-nos que, quando pensamos a futuro, vai ter que continuar a ser feito usando a tecnologia, mas sem nos esquecermos de que, no fundo, o cliente continua a querer poder ter confiança, continua a querer poder sentir-se seguro, continua a querer um conjunto de aspectos que é fácil esquecer com toda a panóplia e com toda a potência das soluções que temos à nossa disposição e com toda a criatividade que conseguimos invocar quando usamos o poder da tecnologia, mas alguns princípios são princípios básicos e alguns desafios são desafios que eu acho que vão continuar a estar lá. Esta sala é um exemplo interessante de um desafio que eu acho que nós vamos sempre ter e que nós hoje em dia começamos a introduzir no desenho das nossas Customer Journeys. É o desafio de pensarmos numa regra tão básica como, por exemplo, esta. Silence is gold. E porquê que isto começa a ser cada vez mais relevante, e nomeadamente em serviços financeiros isso é relevante? Porque um cliente precisa de sentir que eu estou a dar-lhe algo, não lhe estou a gritar aos ouvidos, não estou a querer empurrá-lo para uma situação, para um crédito ao consumo, para um novo cartão, para algo que ele verdadeiramente não está a pedir e que ele verdadeiramente, em boa verdade, se calhar não precisa. Não adianta gritar com o cliente quando se calhar estar em silêncio mostra que eu entendo muito melhor. E também não adianta descontextualizar as coisas e procurar desenhar uma viagem de cliente que para nós é bonita, é perfeita, está desenhada, mas que não tem a ver com a circunstância, com aquele momento, com aquilo que o cliente precisa. Tudo isto que faz, na prática, é levar-nos a um grau de desafio que ainda é maior do que aquele que nós já antevemos quando simplesmente percebemos o âmbito da tecnologia que temos ao nosso serviço e todo o âmbito que se nos abre quando começamos a pensar em experiência em vez de apenas de produto e de pricing e da lógica convencional da oferta. É este tipo de complexidade, mas é também este tipo de oportunidade com que nós temos estado a lidar na Caixa, nas ofertas em que mostramos anteriormente. E estes são os desafios que nós acreditamos que vão configurar uma Customer Journey no futuro. Muito obrigada. Obrigado. Temos agora Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal. Muito bem. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, obrigado à Microsoft pelo convite para estar aqui. Eu trago-vos o turismo do futuro. E trago-vos aquilo que nos pediram foi para falar do consumidor do futuro no turismo e em Portugal, mas mais do que isso trago-vos também qual é que é o nosso papel enquanto Turismo de Portugal, enquanto organização pública, em lidar com o nosso consumidor. E o nosso consumidor é muito simples, são 21 milhões de turistas no nosso país, 170 milhões de turistas
e de potenciais turistas que são impactados pelas nossas campanhas e muitos mais que nos veem e nos seguem nas 35 mil notícias que saem sobre o nosso país em todo o mundo. Mas antes de falar de futuro, eu trago-vos uma mensagem do passado e uma mensagem de 1964 de 1 minuto. I'm thinking of the incredible breakthrough which has been made possible by developments in communications, particularly the transistor and, above all, the communications satellite. These things will make possible a world in which we can be in instant contact with each other, wherever we may be, where we can contact our friends anywhere on Earth, even if we don't know their actual physical location. It will be possible in that age, perhaps only 50 years from now, for a man to conduct his business from Tahiti or Bali just as well as he could from London. In fact, if it proves worthwhile, almost any executive skill, any administrative skill, even any physical skill, could be made independent of distance. I am perfectly serious when I suggest that one day we may have brain surgeons in Edinburgh operating on patients in New Zealand. Distância, contacto, comunicação. Este é o nosso princípio quando queremos trazer mais turistas, quando queremos trazer pessoas para Portugal de uma maneira diferente. Há 50 anos atrás, 60 anos atrás, esta era a maneira como promovíamos o país. O sol, a praia, um destino como qualquer outro. Hoje as coisas claramente mudaram e o presente é completamente diferente. O presente é que temos um país que é bom para visitar, estudar, investir, viver, casar, fazer filmes. Este é o nosso país. Um país que pode ser visitado todo o ano, em todas as regiões. Um país inclusivo que aceita qualquer um e principalmente um país que é gigantesco, que vale muito mais do que uma simples visita. Mas isto tem muito a ver com os desafios que nos são lançados todos os dias e principalmente neste caminho de futuro. E os desafios são muito simples. A nível de mercado, a nível de setor do turismo, 3 grandes desafios. O primeiro tem a ver com a ligação. Aquilo que o Arthur C. Clarke, que por sinal foi vítima de bullying quando fez aquelas afirmações em 1964, ninguém acreditava, que hoje pode ser considerado um visionário, mas são estas tendências que nos orientam um bocadinho naquilo que é a promoção do nosso país, tentarmos chegar um pouco mais longe. Estamos a falar de ligações, de conectividade, como dizia o Arthur C. Clarke, mas mais importante, que tipo de ligações? 70% dos turistas do futuro vêm de mercados emergentes. Hoje discutimos qual a dimensão dos aviões, mas principalmente que tipo de combustível. Provavelmente, dentro de muito pouco tempo, teremos aviões movidos a energia eólica, solar. As hipóteses são infinitas e claramente é algo que vai afetar o nosso setor. Uma segunda questão que tem a ver com o consumidor, com a experiência do consumidor. E aquilo que nós falamos sobre cada vez mais termos consumidores mais próximos de nós e podermos chegar mais diretamente a cada um, segmentando-os claramente relativamente àquilo que querem, também os temos cada vez mais sozinhos. E essa é uma questão que nós queremos combater. Nós, enquanto Turismo Portugal, promovemos um país, como eu disse, inclusivo, mas principalmente um país que é diferente dos outros, porque tem exatamente o mesmo que todos têm, mas que está aqui para receber qualquer um, independentemente de onde venham. E uma terceira questão que tem a ver com segurança. Segurança física, pessoal, é um dos grandes desafios do futuro para qualquer destino turístico, mas segurança de dados. Sabermos que os nossos dados, principalmente os biométricos, estão guardados, são seguros e que eu vou sair deste país onde só venho uma vez ou várias e que claramente isso não vai ficar guardado para eventos futuros. E 2 eventos ou 2 tendências que nós acreditamos que são tendências tecnológicas importantes para nós. Uma que tem a ver com a digitalização de tudo, a outra com a expectativa líquida. Cada vez mais a expectativa de um cliente que vem a Portugal é maior, ou porque já viu, ou porque já ouviu, ou porque já alguém lhe falou do nosso país. E é esta expectativa que nós temos que estar ao nível e que temos que atingir.
Como é que o fazemos? E aqui uma nota relativamente à atividade do Turismo de Portugal. O digital começou na área da promoção, mas as várias vertentes do Turismo de Portugal, desde o apoio ao investimento, a formação, a área da fiscalização e do registro dos empreendimentos turísticos, da animação turística por aí fora, tem muito que se lhe diga. E temos que ter a mesma velocidade de digitalização e de inovação em todo o organismo. E estas são os 5 pilares que eu diria importantes para este desafio do futuro. O primeiro, uma estratégia digital e uma cultura digital fundamental em todos os colaboradores e não apenas num departamento. Uma segunda que tem a ver com o envolvimento do consumidor, claramente, mas um envolvimento do cliente interno da nossa empresa, do Turismo de Portugal. Um terceiro que tem a ver com os processos e com a inovação. A ruptura é positiva, mas só se tiver um fim em vista. Um quarto que tem a ver com as tecnologias, que tipo de instrumentos, que tipo de mecanismos, como chegar às pessoas. Esta aqui é a grande questão e principalmente de que forma é que lhe podemos mostrar melhor aquilo que fazemos. E um último que tem a ver com o voltar ao princípio, com a análise de tudo, com o voltar aos dados e analisá-los uma e outra vez, sem receio de mudar a estratégia sempre que for possível. E é nisto que nós nos baseamos. Quando falamos de estratégia, falamos de crescimento do turismo a nível nacional. Queremos quase que duplicar o volume de receitas que hoje temos em 10 anos. Queremos um pouco menos do que duplicar o número de dormidas, mas queremos que isto seja em todo o território e ao longo de todo o ano. E por uma razão muito simples. E é isto que eu gostava de deixar aqui. Para nós, o importante no futuro é única e exclusivamente isto, as pessoas. Quando falamos de digital, quando falamos de tecnologia, todo o nosso foco vai para as pessoas. E foi por isso que no centro da estratégia do turismo, para 2027, as pessoas ocupam o papel fulcral. E por pessoas falamos de residentes, falamos de colaboradores e empresários do turismo e falamos de turistas, não só desta última categoria. E quando falamos de residentes, falamos em como melhorar a distribuição dos nossos turistas pelo território para que não haja sobrecargas, como melhorar a experiência de quem nos visita para que possa também usufruir melhor aquilo que nós temos, como melhorar a experiência dos locais comparado com quem vem de fora. Em relação aos colaboradores é muito simples, como trabalhar melhor e principalmente como utilizar a tecnologia de maneira fácil e de maneira a simplificar a nossa vida. Esse é o objetivo primário. Estamos num processo de transformação digital dentro do organismo com 24 embaixadores digitais que têm a função exclusivamente de procurar sinergias entre todas as áreas. Este é o verdadeiro trabalho interno que tem de ser feito. E, finalmente, o turista. Como melhorar a sua experiência no território, mas principalmente como fazer com que a expectativa de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, quando chega a Portugal, seja claramente cumprida. Muito obrigado. Obrigado. Temos agora a Ana Paula Marques, membro da Comissão Executiva da NOS. Boa tarde a todos. Obrigada aos que nos convidaram e obrigada a todos que estão aqui connosco esta tarde para discutir a jornada do cliente do futuro. O grande desafio que nós hoje temos é que a jornada do cliente do futuro não é algo do futuro, é algo que já acontece hoje. Porque dentro das nossas organizações, aquilo que efetivamente vemos é que esta jornada do futuro é fortemente marcada pelos novos players que nascem nativos digitais. E para muitas das nossas organizações que não foram nativas digitais, todas as expectativas que estão a ser criadas pelos clientes, seja de um ponto de vista de segurança, de personalização, de acesso rápido e constante, sempre num acesso móvel, permanente, onde se privilegia, sobretudo, a experiência face aos serviços, é algo que influencia muito a forma como construímos estas jornadas. E está na ordem do dia das nossas empresas, seja porque os clientes hoje privilegiam cada vez mais a experiência, seja porque é aquilo que acreditamos que nos vai trazer crescimento adicional, porque é aquilo que nos permite também, dentro das nossas organizações, mitigarmos vários dos silos que temos, porque nos ajuda na priorização dos nossos investimentos tecnológicos, mas efetivamente hoje é uma inevitabilidade
todo o trabalho que é feito ao nível destas jornadas de clientes. E construir esta jornada digital implica-nos nós trabalharmos expectativas dos clientes em 3 tipologias de dimensões. Por um lado, os nossos clientes procuram experiências que sejam intuitivas, tem muito mais a ver com a sua velocidade da vida e a forma como organizam a sua vida, muito mais do que a forma como as organizações querem definir os seus processos. Por outro lado, há novos paradigmas de interação. Já falamos hoje que os clientes são muito omnicanais e lidam connosco em vários pontos, até no filme que a Maria João nos mostrou. E por outro lado, isto também altera muito o tipo de relação e a forma como as marcas se relacionam com os seus clientes. E eu diria que todos estes 3 paradigmas têm um forte impacto na forma como nós vamos fazer a nossa transformação organizacional, porque muitas do que são hoje os desafios presentes implicam alterações muito significativas nas nossas organizações, no nosso talento, na forma como nos organizamos e na forma como nós trabalhamos. Por isso mesmo, quando olhamos para cada uma destas dimensões, o facto dos clientes procurarem cada vez mais uma experiência muito intuitiva implica, por um lado, que nós consigamos compreender o que é verdadeiramente a jornada do cliente, desde aquilo que ele tem hoje até à nossa visão de endgame, trabalhando desde o início em conseguir identificar o que é que são os insights do cliente, conseguindo trabalhar em design thinking para muito visualmente conseguirmos perceber o que é essa jornada, mas também alterarmos muito a forma, e a Ferrari falou no início da componente toda e dos desafios de sistemas, como é que fazemos prototipagem, como é que fazemos teste e iteração, e isto obriga a grandes alterações na forma como nós trabalhamos, de forma a que asseguremos coerência e consistência em tudo aquilo que nós desenvolvemos. Todos os nossos interfaces, por exemplo, têm que visualmente ser idênticos, muitas vezes quando eles acontecem desenvolvidos por várias equipas dentro da organização ou para vários touchpoints, eles muitas vezes são distintos, e aquilo que o cliente quer hoje é uma experiência absolutamente seamless, independentemente do touchpoint. Por outro lado, há grandes desafios também tecnológicos, que é, há hoje novos paradigmas, e esses novos paradigmas têm implicações de um ponto de vista tecnológico, seja na forma como hoje temos que trabalhar Big Data, como é que temos toda a componente de Analytics embutida nos nossos processos, que implica que as organizações cada vez mais trabalhem em parceria dentro do ecossistema. As organizações nunca conseguiram viver sozinhas, mas hoje estes grandes desafios que temos nas jornadas, não diria do futuro, mas de hoje, implicam que temos que trabalhar em forte parceria dentro do ecossistema. Mesmo numa perspectiva de sistemas, hoje em dia as organizações trabalham cada vez menos sozinhas. É importante olharmos para experiências de outras indústrias e para muitos parceiros que trabalham connosco também na própria dimensão tecnológica. E por último também, toda a componente de como é que as marcas se relacionam com os seus clientes, trazem também que ao longo destas jornadas, a nossa forma de interação é hoje muito mais exigente. Hoje os nossos marketeers e todos os nossos profissionais que interagem com o cliente têm uma dimensão analítica que traz desafios acrescidos às suas funções quando comparamos com aquilo que era um trabalho de jornada ao longo do caminho. Mas eu diria que o maior desafio de todos que temos hoje em dia é efetivamente a transformação organizacional, porque todas estas alterações trazem desafios muito grandes para as nossas organizações, em que esses desafios são ainda maiores para empresas que têm que se transformar do que para startups ou empresas que são criadas de novo, em que podem já começar a desenhar de raiz. Por um lado, nós temos que ter a garantia que aquilo que estamos a criar do ponto de vista de jornada, o fazemos com um mindset efetivamente disruptivo, com um mindset ágil e numa forma muito diferente de trabalhar. Portanto, nós temos que garantir que começamos a trabalhar na visão de hoje, mas sempre com o endgame em visão, e temos que analisar não só aquilo que os nossos clientes pretendem, mas também aquilo que num determinado momento é viável, é fazível, e como é que vamos trabalhar ao longo do caminho num processo iterativo. Isto implica que há uma alteração muito significativa. Anteriormente desenhávamos qual é que era a visão de futuro e depois tínhamos um projeto de desenvolvimento bastante longo, e hoje em dia esse modelo é um modelo que já não nos serve para os dias de hoje, porque temos que garantir que começamos a trabalhar de forma muito mais iterativa, em que desenvolvemos a ideia, mas depois a refinamos, depois temos a capacidade de a prototipar e ajustar, e que conseguimos efetivamente utilizarmos abordagens de resolução de problemas de forma muito mais iterativa do que aquilo que tínhamos anteriormente. Por outro lado, há desafios muito significativos nas nossas próprias formas de trabalhar. Isto implica uma cultura organizacional muito mais aberta,
que é difícil às organizações, implica que não vamos só partilhar quando as coisas estão perfeitas, significa que partilhamos trabalho em desenvolvimento, porque só assim vamos conseguir efetivamente reduzir o time to market. Por outro lado, vamos ter que ter aqui uma certa tensão construtiva, porque há sempre uma tensão entre aquilo que desejaríamos fazer, aquilo que é viável e como é que vamos adaptar o que temos e fazer evoluir o que temos, e temos que gerir bem este equilíbrio. E por outro lado, nós temos que garantir, do ponto de vista da organização, dos nossos clientes e dos nossos parceiros, em termos de ecossistema, que reunimos os vários insights para conseguirmos efetivamente ter aqui uma abordagem muito significativamente diferente. Isto tem várias implicações na nossa organização. Tem uma implicação fortíssima, que é um tema de pessoas. Isto implica que as organizações têm que evoluir na tipologia de competências que têm. E isto não implica só como é que recrutamos dentro das novas competências, implica muito como é que nós formamos, como é que desenvolvemos as pessoas dentro das nossas organizações para garantir que vamos ter o tipo de competências necessárias que nos consigam efetivamente conseguirmos ser performantes nestas metodologias mais ágeis. Por outro lado, que ao nível das ferramentas, que estas novas jornadas cada vez mais digitais, não são só nas jornadas, mas também na forma como trabalhamos, ao nível das ferramentas. E por outro lado, isto também é muito importante, como é que nós gerimos os nossos espaços, porque esta abordagem de trabalho mais iterativa, mais aberta, só é possível se nas nossas organizações também o nosso próprio espaço refletir a forma nova como temos efetivamente que trabalhar. E por isso, deixo-vos uma última mensagem, que é: hoje em dia, e quando olhamos para as organizações, todas aquelas organizações que querem liderar de um ponto de vista de experiência de cliente e construírem hoje aquilo que acreditamos que vão ser as jornadas do cliente no futuro, têm várias implicações. Um primeiro é que temos que ter equipas, pessoas nas organizações alocadas à transformação. E isto não se faz por termos uma equipa dentro da organização que é a transformação. A transformação tem que fazer parte e ser parte da agenda de cada colaborador dentro da nossa organização. Por outro lado, quando começamos a desenhar jornadas digitais do futuro, em muitos dos exemplos que foram dados aqui pelos colegas hoje, isto implica muitas vezes uma alteração de paradigma muito significativa face ao que temos. E por isso temos que também criar o espaço para que estas equipas multidisciplinares, dentro das nossas organizações, tenham o espaço para criar, sem serem excessivamente cerceadas antes de conseguirem chegar aos MVPs. Temos que trazer talento e competências para as nossas organizações. Temos que perceber hoje que esta questão de que temos sistemas e o resto da organização, isso é um mundo que já não faz sentido. O que nós temos é várias pessoas dentro da organização com valências diferentes que têm que andar sempre de mãos dadas. E por último, temos que garantir um envolvimento de toda a liderança e, acima de tudo, e acho que é um dos principais motivos para estarmos também aqui hoje, é mostrar que as organizações não podem fazer este caminho sozinhas e têm que ter a capacidade de perceber que têm que trabalhar em forte parceria com todos os agentes do ecossistema. Obrigada. Obrigado. Começamos agora o debate e começo precisamente pelo José Ferrari Careto, da EDP. Eu começo até por exemplos concretos nesta viagem futura e presente do consumidor, do utilizador, de que forma é que a EDP hoje em dia já consegue aliar a tecnologia e a evolução da tecnologia com experiências concretas de melhoria para o cliente, sendo que algumas até já foram referidas, mas pedir-lhe 3 ou 4 exemplos claros de como a experiência do cliente hoje está melhor por causa também da evolução tecnológica. Certo. Obrigado. Portanto, referiria o seguinte: uma área que é obviamente muito impactante dentro da organização e na relação com os clientes tem muito a ver com o tema do self-care. Portanto, hoje em dia, através das nossas apps do EDP Online e também do website, os nossos clientes podem fazer, através da internet ou de uma app, tudo o que podem fazer numa loja. Portanto, ou seja, sem se deslocar e tratar de toda a sua vida. Portanto, essa é uma dimensão importante que, de certa forma, reduz a necessidade dos clientes irem às lojas ou irem aos agentes e, para além disso, conseguem tratar da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um tema importante. Outro tema que é relevante tem a ver com a disponibilidade de bots e chats para interação com os clientes. Portanto, no fundo, sem apoio de back-office, digamos assim, portanto, numa relação homem-máquina e fazer esse tipo de interação.
Uma terceira dimensão, e isto sempre do lado do cliente, uma terceira dimensão tem muito a ver com o tema da instalação de contadores inteligentes, portanto, que vai sendo uma realidade do lado da EDP e que acaba por dispensar quer a telecontagem, portanto, dispensa a telecontagem, para além disso, permite dar informação muito mais em tempo real aos clientes do que aquela que nós temos hoje. Portanto, são três dimensões que eu acho que ilustram isto, restringindo ao tema do cliente. Obviamente, depois há temas de analytics, e a Ana Paula Marques há bocado já falou disso, há temas de analytics que, obviamente, que impactam a experiência do cliente, não de forma tão direta, não de forma tão perceptível, mas que, obviamente, que nos permitem afinar as nossas ofertas e endereçar as necessidades dos nossos clientes. Há um aspecto que é importante e que aproveitava para referir, que é nós aqui, obviamente que o tópico de discussão foi muito o tema dos clientes. Claro. Há uma dimensão interna que para nós é muito importante e que tem a ver com os colaboradores. Os colaboradores acabam por ser clientes internos da organização. Nós procuramos tratá-los cada vez mais como se clientes tratassem. Portanto, ou seja, aquilo que nós pomos ao dispor dos nossos clientes, em tudo o que tem a ver com a facilitação e com tornar a experiência de cliente cada vez mais fácil, cada vez mais fluente, digamos assim, mais líquida, para usar uma expressão que também aqui foi usada, é algo que nós progressivamente estamos a transportar para a experiência do utilizador, quer nos colaboradores da organização, diria, dentro do centro corporativo, etc., mas também, e diria talvez mais importante, em áreas industriais e noutras áreas mais operativas, onde é muito importante ter um apoio tecnológico, digamos assim, no sentido de melhorar a experiência do utilizador também nesse campo. Obrigado. Passo para o Miguel Águas, da Vorten, e não da Sonai Serra, como disse há pouco. A Vorten tem uma experiência já bastante consolidada do ponto de vista de omnicanal, de experiência web bastante melhorada para o cliente. Algumas coisas já foram referidas. Pedi-lhe também aqui exemplos concretos de como a viagem do cliente atualmente, e também por ajuda desta tecnologia que não funciona sozinha, é preciso pôr lá funcionar, não é? Mas como é que a viagem do cliente está a melhorar, em alguns exemplos que possa dar? Nós temos, internamente na Vorten, temos uma permanente frustração, um permanente estado de ansiedade, porque temos sempre mais ideias do que aquilo que temos capacidade para implementar em cada momento. Apesar de tudo, sempre que olhamos para trás, vemos muita evolução ao longo do tempo. E pegando em alguns exemplos concretos, nós hoje em dia, ainda que seja uma coisa que pelo menos eu já espero que um site me dê, nós hoje em dia somos capazes, numa compra na Vorten, de acompanhar o estado dessa encomenda até ela chegar à minha casa. Eu consigo perceber em cada momento onde é que está o caminhão que me vai trazer o produto que eu comprei a casa. Isso parece um pormenor, mas é muito importante na gestão da ansiedade do próprio cliente com uma encomenda que ainda não chegou e que ele já pagou. Evita, por exemplo, para nós, enquanto empresa, muitos custos de call center, porque o cliente já não precisa de telefonar a perguntar onde é que está a minha encomenda, o que é que aconteceu, ele consegue ver exatamente o que é que aconteceu, e é daquelas coisas que, não sendo muito uma transformação enorme, na prática muda muito para melhorar a experiência do cliente e, neste caso, até tem impactos positivos na nossa própria operação. Um outro exemplo é a maneira como nós, hoje em dia, endereçamos clientes. Nós fazemos contactos proativos de maneira muito mais específica e personalizada. Uma vez mais, é um caminho grande que temos pela frente, mas temos cada vez melhores resultados a endereçar os clientes, sabendo a priori que a probabilidade de eles estarem a precisar daquele produto ou daquela solução é muito maior do que a média da população e usamos diferentes fontes para o fazer, usamos dados de visita no nosso site, usamos outros dados que alguns parceiros nos fornecem, portanto percebemos o que é que os clientes fazem em redes sociais ou em buscas Google e isso ajuda-nos a ir muito mais ao encontro do que os clientes querem, uma vez mais, baixando-nos bastante o custo por contacto útil e também não enchendo os inboxes ou os SMS dos clientes com informação ou publicidade inútil. A Maria João há pouco falava um pouco sobre isso, do silêncio ser de ouro. Nós também sentimos que não vale a pena gritar aos ouvidos dos clientes soluções que eles não querem e a tecnologia ajuda-nos muito a evoluir nesse direcionar sentido. Também, a personalizar, não é? De acordo com a experiência. No mesmo patamar, aqui Maria João, a Caixa Geral, algumas soluções já foram apresentadas, a caderneta ainda continua num formato um pouco diferente para quem a quer, mas também há soluções mais modernas
para os jovens. Pedia-lhe que esmiuçasse um bocadinho esses conceitos, de que forma é que estão a ser implementados. Estão a correr bem? Têm participação dos jovens, por exemplo, no caso da parte mais digital, e também exemplos concretos de como a tecnologia está a melhorar a experiência do consumidor. Muito obrigada. Eu acho que efetivamente a experiência até o momento, quando nós trabalhamos este contexto de pensar bem se queremos formatar uma experiência de cliente para um determinado segmento ou para uma determinada situação, para um determinado serviço, tem estado a correr bastante bem. Eu acho que o exemplo da caderneta é um exemplo que é muito caro à Caixa, não só porque... Enfim, porque levamos muito a sério esta noção de que se queremos servir verdadeiramente milhões de clientes, temos que ser capazes de perceber que não podemos deixar franjas inteiras da população fora daquilo que é uma movimentação que mesmo às vezes depois no seio familiar é importante que aconteça e que o cliente seja capaz de falar a mesma língua que o avô, fala a mesma língua que o neto e fala a mesma língua que o filho, que está a tentar ajudar a gerir as suas finanças e a gerir a sua vida. Portanto, este tema de inclusão tem sido importante para nós, a caderneta tem tido muito boa receptividade, assim como tem as nossas apps. Nós notamos perfeitamente a diferença de reação dos clientes quando nós revisitamos toda a nossa oferta no mundo móvel. Tivemos cerca de 500 mil clientes que começaram a usar a nossa nova versão da app nos últimos meses, e 500 mil clientes é um número que, enfim, no cômputo geral dos clientes da Caixa é algo que nós ainda queremos mudar e queremos melhorar, mas é um número que nos satisfaz imenso, porque é um número muito, muito relevante e, acima de tudo, porque nos dá uma noção de como aquilo que estamos a fazer tem eco do lado de lá. Nós hoje em dia recolhemos cerca de 30 e 35 mil respostas de clientes a questionários que lhes colocamos sobre se estão satisfeitos, se aquilo que aconteceu naquele momento é aquilo que queriam que tivesse acontecido. Fazemos isso todos os meses recorrentemente em contexto de utilização, e isso dá-nos aqui enfim, imenso fôlego para irmos trabalhando e para irmos conseguindo entregar nesta lógica de entregar a cada 3 semanas e não, como dizia a Ana Paula há pouco, a cada 3 meses, ou às vezes, sabes, que historicamente se calhar às vezes era a cada 3 anos. Portanto, esta experiência e este criar destes loops de feedback positivo em que nós vamos experimentando, vamos fazendo uma coisa, e é difícil mexer a organização para alterar ritmos, para estar atento a isto, para articular este conceito dos multipontos, portanto, ter as agências a falarem a mesma língua que o call center, que a app, que o site, não é uma tarefa fácil, obviamente. É uma tarefa que tem complexidade tecnológica e que tem muita complexidade organizativa, mas não se faz toda de uma vez. E muitas vezes o erro que nós cometemos é exatamente achamos que vamos fazer aqui uma coisa enorme, transformacional, um mega programa. A nossa experiência é um bocadinho ao contrário, é que são estas pequeninas vitórias que às vezes nos dão, enfim, ânimo para continuar e reconhecimento dos clientes para apontar o tiro. Claro. Faz sentido. Neste caso, o Turismo de Portugal é uma organização, é uma empresa? Na verdade, estávamos a falar há pouco, é uma empresa que pertence ao Estado, que tem preocupações diferentes de outro tipo de empresas, claro. Pergunto aqui, Luís, da mesma forma, a nível de tecnologia, as inovações que têm existido, têm permitido uma organização como Turismo de Portugal também usar os dados analíticos para escolher, personalizar mais as experiências. De que forma é que as experiências, tanto dos turistas que vêm cá, como até dos próprios operadores, pode mudar com as medidas que têm estado a ser implementadas neste sentido? Bom, eu acho que, vamos lá ver, a questão da experiência não nos compete a nós. O que nos compete é mostrar aquilo que existe e tentar estruturar a oferta de uma forma que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo possa saber exatamente o que é que encontra aqui. Seja numa perspectiva turística, era aquilo que nós dizíamos há pouco, que é o nosso core business, chamar pessoas, os tais 21 milhões de turistas que vêm a Portugal, ver o que é que temos e conhecer todo o território. Daí o nosso ecossistema digital, Turismo de Portugal, ser muito mais variado do que o simples Visit Portugal, que recebe 15 milhões de visitas por ano. Vai desde o cycling e walking, com uma plataforma para passeios a pé e de bicicleta, os caminhos da fé, que inclui roteiros, caminhos de Fátima, os caminhos de Santiago e por aí fora, os Summer Festivals, o Wave, Portuguese Waves com o surf. Portanto, estamos a segmentar
de certa maneira, e estruturando o produto para aquilo que o cliente quer. Isto numa perspectiva de consumidor turista. Claro. Este ano temos, o foco é no turismo e turismo literário. E o turismo literário é muito simples. De que maneira é que nós, através dos livros, convencemos alguém a vir a Portugal? Seja pelas 48 casas de escritores que existem em todo o território, os imensos festivais literários e feiras do livro, por aí fora. Mas há uma componente também direcionada a outro tipo de cliente, que é o cliente investidor, o cliente empresário, que nós também estamos a tentar dar resposta. Uma das mais recentes lançámos o ano passado, o SIGTour, que é uma plataforma em que se pode ver exatamente quantos quartos aqui existem em Lisboa, ou em todo o país, ou numa área específica, quantos é que estão projetados para daqui a 20 anos, quantos é que têm pedido de informação prévia das câmaras. Portanto, esta informação é útil para quem investe e é crucial para tomar uma decisão de optar por Portugal ou outro destino qualquer. Esta aqui é, obviamente, além de uma outra série de informação, desde dados de mercado que nós temos no Travel.bi, enfim, há cada vez uma maior atenção àquilo que o cliente quer. E claramente o digital permite-nos isso, permite-nos chegar a qualquer pessoa e levar esta comunicação de uma maneira muito mais fácil e muito mais direcionada. Numa perspectiva de campanhas, nós hoje trabalhamos com 21 mercados e fazemos campanha em 21 mercados digital. 90% das campanhas do Turismo de Portugal hoje são digitais. De forma orgânica chegamos a 130 países, a quase 170 milhões de pessoas por ano, o que já é um número expressivo e que nós acreditamos tem sido também um bocadinho o resultado deste sucesso e deste crescimento a nível turístico também. Obrigado. Ana Paula Marques falou há pouco na apresentação da experiência seamless, não é? Ou seja, o utilizador ter aquela experiência que o menos burocracia possível, mais simples e fácil possível, com a tecnologia cada vez mais vamos tendo. Eu pergunto que exemplos na nós têm sido dados e têm sido feitos atualmente, e também em 2019 o que é que planeiam fazer concretamente nesse domínio? Bem, começava pelos exemplos atuais e depois falando de 2019. Eu diria hoje, quando olhamos para uma experiência de cliente na sua jornada que seja completamente intuitiva, daria talvez 3 exemplos. Um no domínio da televisão, por exemplo, em que hoje, através de recorrermos à algoritmia da Advanced Analytics, conseguimos, numa interface de televisão, conseguir, através das sugestões, recomendações, etc., proporcionar aos clientes uma navegação mais intuitiva na nossa interface de televisão. E aqui há, sem dúvida nenhuma, hoje em dia, um mundo de coisas a percorrer que nos facilitem a nossa experiência de visualização de televisão. E hoje já o fazemos e começamos a dar esses passos nos motores de recomendação. Um segundo aspecto tem a ver como é que nós incorporamos, de facto, o feedback de cliente de forma a tornarmos esta experiência muito intuitiva. Quando nós temos os nossos técnicos que vão à casa dos clientes fazer uma instalação de um serviço ou uma manutenção do serviço em casa do cliente, hoje o facto do cliente conseguir fazer tudo digitalmente através de uma ordem digital e não ter que assinar papéis, ou quando lhe fazemos uma instalação do seu serviço de internet ou do seu serviço de televisão, receber já os guias em formato digital e não em papel, que depois não sabemos onde é que os arrumamos em casa, são experiências que para o cliente são muito mais simples, intuitivas, seamless, e tem a ver com o feedback que incorporamos daquilo que os clientes efetivamente nos disseram. Diria também que quando olhamos para o futuro, mais uma vez, e concordo inteiramente com a Maria João, é que coisas é que vamos entregando ao longo do tempo em parcelares. Eu diria que o nosso maior desafio hoje em dia, no qual estamos a trabalhar muito ativamente em entregas parcelares, tem a ver com a experiência multicanal, que é algo que eu diria que é um desafio muito comum às diversas organizações, que é o cliente tem uma experiência via a linha de atendimento, ou na loja, ou via um técnico que vai à sua casa, ou qualquer outro ponto de contacto, como é que nós asseguramos uma experiência coerente e consistente em tudo isso. E por isso, toda a análise de hoje, quais é que são motivos de saltos entre as áreas e onde é que o cliente recebe uma experiência que não é coerente e consistente, a nossa principal prioridade é eliminar hoje em dia todos esses pontos de atrito para os clientes, que muitas vezes têm a ver com os nossos processos e com a nossa forma de organização e não compensarmos efetivamente a jornada do cliente. E essa é a grande prioridade que temos para 2019. Algum exemplo concreto de implementação que possam anunciar?
Não temos para anunciar, tem muito a ver com, estamos neste momento já com iniciativas muito concretas que vamos agora implementar ao longo de 2019. Algumas delas já no primeiro trimestre. Neste domínio já falámos em alguns exemplos. Os desafios de colocar esta transformação que está a existir em implementação nem sempre são fáceis. Já em empresas, e aqui estamos todos com empresas que têm um legacy, que têm uma história anterior a esta era digital. Pergunto-lhe que desafios é que têm estado a ter e também os projetos de futuro onde pensam estar daqui a algum tempo. Bem, os desafios são imensos neste percurso. Eu diria que um dos desafios mais importantes, e que tem um bocadinho a ver com a apresentação que já fiz e que já aqui se discutiu, tem a ver com o facto de passarmos a viver em linha, na prática. Portanto, ou seja, aquela ideia que havia há 5, 6, 7 anos atrás, em que tínhamos os fins de semana e tínhamos os períodos noturnos para lidar com as vicissitudes da operação, portanto isso desapareceu. Portanto, esse é um primeiro desafio grande. Há que lidar com isso, porque de facto às 4 da manhã, às 5 da manhã, ao fim de semana, ao domingo, portanto estamos em operação como estamos num dia útil, à hora de maior pedido do lado dos clientes. Esse é um desafio enorme. Um outro desafio que é muito relevante é como é que ligamos os sistemas legados aos novos sistemas. Portanto, no fundo, como é que ligamos o digital, como é que fazemos aqui a articulação entre o digital e os legados, e isso requer muito abordagens de APIs, abordagens de decoupling, que no fundo são coisas que estão razoavelmente ainda a emergir e que nós temos que dominar muito bem, porque é a única forma de lidarmos com essas duas coisas. O terceiro desafio é que o volume de dados e o volume de informação gerado, nomeadamente pelo self-care, é brutal. Uma das coisas que nós temos vindo a gerir e agora que temos bastante bem agarrado, mas que foi doloroso no processo de evolução, é o enorme volume de mensagens que nós trocamos com os nossos clientes. Quer sejam text messages, quer sejam mails, portanto é um volume brutal. Os chatbots aí podem ajudar, não é? Os chatbots ajudam, mas de qualquer modo a integração entre sistemas e a gestão dos sistemas de mensagens e o interface depois com os operadores e com os sistemas, com os gateways, etc. Portanto, é um desafio brutal e, de facto, no nosso caso, nós temos uma base de clientes muito, muito significativa, com largos milhões de clientes, como sabem. Portanto, lidar com esse volume de mensagens é um desafio brutal e, sobretudo, numa situação em que esse volume de mensagens foi crescendo à medida que nós apostámos muito no self-care e não tivemos a oportunidade de primeiro robustecer os sistemas e depois ir atrás dos clientes. Foi ao contrário. Claro. Portanto, no fundo, tivemos que fazer face a este crescimento brutal à medida que íamos lidando com a procura, digamos assim. Claro. Depois há temas que são mais estratégicos, digamos assim, e eu identificaria dois que me parecem muito importantes. Um é o tema do talento, portanto, e aí eu concordo que nós temos que ter aqui alguma articulação entre nós no sentido de reforçarmos a produção de talento nacional e eventualmente a importação de talento, mas é uma coisa que eu acho que nós não conseguimos lidar com ela isoladamente, portanto é um tema nacional, portanto cada vez menos há pessoas disponíveis para trabalharem nestas áreas com bons skills e depois por outro lado as formas de trabalhar, portanto há bocado também já referi isso, nós não podemos continuar nos mecanismos de especificação, desenvolvimento, teste, etc, portanto nos mecanismos muito de linha, temos que ter abordagens cada vez mais complexas e temos que estar preparados para isso. Obrigado. Miguel, a Forten também tem tido estes desafios, alguns já foram inclusive referidos. Eu perguntaria até mais qual é a experiência do consumidor que querem ter daqui a alguns anos, sendo que a tecnologia está a evoluir de uma forma muito rápida, é difícil às vezes prever, não é? É preciso estar sempre a adaptar à mudança, mas provavelmente deve haver um objetivo no próximo ano de ter a operação com algumas coisas identificadas. Pedir-lhe se calhar alguns exemplos nesse sentido. Eu já não sei quem foi que disse, mas houve alguém que disse, acho que o Maria João, que a experiência há de ser o que o cliente quiser e tentar adivinhar isso com muita antecedência é um exercício que nós já descobrimos, já à custa da nossa própria experiência, como bastante inútil. Fazer planos a muito longo prazo é bastante inútil. Nós tivemos uma experiência aqui há uns anos na loja de Cascais. Aquilo durante uns meses ou um ano até foi um balão de ensaio para tudo o que era technology hype. Tudo foi experimentado ali, etiquetas eletrónicas ligadas ao site, atualização de preço automática, realidade aumentada, páginas de produto comparadas ali na hora.
aquilo redundou tudo num enorme flop. Era giro de ver, mas depois, na verdade, o cliente não estava a usar aquilo para a sua experiência de compra. Portanto, nós vamos dando passos mais pequenos, vamos olhando a um horizonte mais curto, também precisamos para isso que a tecnologia também dê entregas mais curtas. No próximo ano temos algumas coisas que podem parecer pequenas, para nós vão ser grandes diferenças. Vamos ter, por exemplo, a plataforma de e-commerce unificada entre Portugal e Espanha. Hoje em dia temos duas, vamos passar a ter apenas uma, com look and feel diferente, mas a plataforma por baixo é a mesma. Do ponto de vista da nossa capacidade depois de reação e resposta, aumentamos aí muito a nossa capacidade. Vamos ter um checkout completamente novo e vamos ter o marketplace que lançámos no final do ano passado, realmente a ter mais força, entrar em mais celas, mais categorias e, portanto, a grande evolução que vamos ter é mesmo a entrada em força do marketplace. Vamos ter produtos novos, categorias em que a Vorta não estava até agora e que vai começar a estar com bastante mais propriedade, e isso é o que vai marcar mais a diferença no próximo ano. Obrigado. Maria João, falou-se há pouco da cibermoeda. Pedi-lhe também alguns exemplos deste ano, inclusive, ou do próximo, que possa melhorar a experiência do consumidor. Também até algumas tendências que acha que a Caixa pode implementar nos próximos meses, nos próximos tempos. Eu usei cibermoeda exatamente para ilustrar o facto que algumas destas tendências tecnológicas são coisas que não podemos perder de vista, até porque no caso da cibermoeda ela tem subjacente um conceito tecnológico que pode ser potente noutro tipo de transações e noutro tipo de circunstâncias, mas que, enfim, não vale a pena andar à frente do que os clientes precisam, não vale a pena... acho que o exemplo do Miguel é um exemplo muito concreto. Às vezes a tecnologia é extremamente apelativa e muito sexy, mas depois, na verdade, no dia-a-dia nós não precisamos tanto de sexy, não é? Precisamos de coisas que nos ajudam, que nos façam sentir felizes, que sejam simples, que sejam divertidas, como o Miguel dizia. A diferença entre um protótipo e um produto já acabado para o mercado? Absolutamente. Portanto, mantemos atenção a essas tendências, mas estamos muito comprometidos com aquilo que são coisas que conseguimos dar aos nossos clientes no dia-a-dia. Às vezes subestimamos o impacto que tem, por exemplo, eu estar todos os meses, de 3 em 3 semanas, enfim, com uma regularidade muito grande, a olhar para os interfaces que tem com o cliente, para as apps e a renová-las. Vamos ter agora uma oportunidade muito interessante porque o conceito de Open Banking, se calhar não é familiar à audiência, mas é um conceito de, na prática, aumentarmos a capacidade que os clientes têm de escolher a sua oferta de serviços financeiros e de agregarem serviços financeiros de várias instituições. É um conceito que regulatoriamente vai ser introduzido ao longo do próximo ano, é um conceito para o qual nós achamos que a Caixa está unicamente posicionada e, portanto, algumas das peças que foram vendo aqui hoje são peças que já fazem parte do nosso raciocínio para como é que vamos dar mais essa funcionalidade aos nossos clientes e as empresas que às vezes neste contexto de Customer Journey e de impacto tecnológico são um bocadinho esquecidas ou são um mercado mais difícil porque é um mercado com outro tipo de intervenientes e outro tipo de decisores, mas para nós neste momento também é crítico percebemos que algumas das coisas que estamos a aprender com o cliente individual, com a pessoa, com a família, são passíveis de melhorarem muito a experiência que as empresas têm connosco, particularmente porque estamos em Portugal, isto é um país de pequenas e médias empresas, de empresários em nome individual, e dar-lhes o mesmo tipo de reatividade e de funcionalidade e de capacidade de usarem em soluções simples, coisas que gerem, por exemplo, a tesouraria e o dia-a-dia, é importante e é algo que também estamos centrados para 2019. Obrigado. Luís, o Turismo Portugal já foi referido a algumas, até analytics são usados. Pedi-lhe o que é que acha que tendências atuais que podem ser implementadas nos próximos tempos e para melhorar a experiência do consumidor. Bom, vamos lá ver, tendências não sei se serão, mas sonhos existem bastantes, acho que é mais por aí, ou ambições. Ambições, sim. Eu acho que há duas ambições, do ponto de vista, uma meramente egoísta, que tem a ver com a nossa capacidade, Estado, Turismo de Portugal, quem investe nas campanhas, de perceber exatamente se aquilo que nós estamos a promover é aquilo que as pessoas procuram e poder também desviá-las ou canalizá-las para, como eu dizia, todo o país e todo o território. E aí, claramente, até com a nós, estamos a fazer um trabalho de monitorização através de mobile dos turistas ou dos cartões estrangeiros em todo o país. O grande desafio é traduzir isso para uma pequena e média empresa que precisa muito mais desses dados do que nós. Nós precisamos numa perspectiva de retorno do investimento, mas essa é a nossa grande preocupação, é como é que isto tudo se traduz
para um cliente, estamos a falar de 90% das empresas do setor do turismo, que são pequenas e médias empresas, com as limitações de conhecimento de digital e de tecnologia que obviamente são conhecidas, como é óbvio. Portanto, eu acho que essa é uma das ambições. A outra tem a ver com uma viagem fácil. De que maneira é que nós, esta experiência, conseguimos que seja fácil e simples para um turista que entra em Portugal, desde o momento que entra, de que maneira é que conseguimos que ele tenha uma experiência simples na recepção de um hotel, num pagamento num restaurante, na contratação de um serviço mobile, por aí fora. Portanto, este eu acho que é um grande desafio, que mais uma vez não depende só do Turismo de Portugal, não depende só de uma entidade, depende de todos, Claro. mas que eu acho que é uma missão que vamos conseguir. Quando conseguirmos, claramente somos um dos pioneiros, como sempre fomos e como temos sido até agora, a nível de turismo internacional. Obrigado. Ana Paula, na mesma linha, quais são as tendências que esperam também implementar nestes próximos tempos para melhorar aquilo que podem também direcionar a nível de caminho? Eu diria, mais do que tendências, quais são os grandes desafios que nós temos para a frente, de alguma forma ligados às tendências. Eu diria que o primeiro grande desafio, e também muita tendência, é como é que nós incorporamos efetivamente a voz de cliente e experiência de cliente naquilo que fazemos todos os dias. Nós estamos habituados, obviamente, a ter estudos de mercado, a testar aquilo que fazemos com clientes, mas hoje em dia estes ciclos de desenvolvimento muito curtos implicam que toda esta prototipagem, todos estes testes, tenham metodologias muito rápidas, fáceis e ágeis de termos os clientes em permanente a testarem connosco a prototipagem. Se nós estamos a fazer um login numa app, se estamos a fazer uma consulta ou uma utilização de uma funcionalidade, temos de ter a capacidade para os nossos vários targets e para as personas que a Maria João aqui referiu, conseguimos ter rapidamente toda essa incorporação. Portanto, toda esta componente de como vamos incorporar a voz do cliente é uma tendência, um desafio e que as organizações têm que ter presentes desde já. O segundo tem tudo a ver com a componente do Advanced Analytics, que foi dado agora aqui o exemplo do que estamos a fazer em parceria, que é garantindo total anonimização de dados, como é que começamos a cruzar os dados todos que temos em produtos e serviços que sejam utilizáveis e úteis a outras indústrias, mas muito toda a componente de como é que utilizamos o Advanced Analytics na nossa própria relação com o cliente. Seja, hoje é que já temos algumas iniciativas de Machine Learning em cima de todo o controle operacional dos nossos produtos e serviços para fazermos gestão proativa de avarias antes que os clientes venham efetivamente a senti-las e toda essa utilização do Advanced Analytics no nosso formato de interação com o cliente, eu diria que é a segunda grande tendência. Depois há dois desafios grandes. Um tem a ver com a liderança, a cultura e o talento que temos na organização, e digo liderança porque é preciso coragem para transformar, como estamos a dizer, e é preciso muita determinação, que é garantir que efetivamente, mesmo que nós consigamos contratar e desenvolver o talento certo, isso vai exigir nas organizações uma forma completamente diferente de tratar estes recursos. E isso implica alterações significativas na forma como lideramos pessoas, como gerimos pessoas, e acho que esse é um dos grandes desafios organizacionais que temos em mãos neste momento. Claro, e tudo isso acaba por refletir-se também no consumidor e na sua experiência, não é? Agradeço a todos, obrigado, o nosso tempo acabou, obrigado a todos, espero que tenham gostado e o evento continua. Obrigado.